um paraíso tropical nas Ilhas Canárias tornou-se um campo de morte quando dois jumbos colidiram. Acho que fiz uma oração rápida. Espero que não nos acerte. Aí fechei os olhos e me abaixei. Da mesma maneira que o Titanic se tornou mais do que um desastre, virou uma espécie de épico e realmente se cimentou na história como um ícone, eu acho que para um historiador atual, o acidente em Tenerife foi a mesma coisa. Um acidente como esses ainda pode acontecer hoje? O desastre de Tenerife em perigo fatal. Perigo fatal, desastre de avião. Para qualquer pessoa envolvida num acidente aéreo, o tempo para. Ele para quem se envolveu no desastre e para quem estuda os seus resultados. Na maioria dos casos, a única coisa que resta são destroços. E, às vezes, sinistras lembranças fotográficas. Em 1979, um DC-10 caiu em Chicago devido a uma falha hidráulica que fez com que um dos motores fosse arrancado da fuselagem. Em 1978, um PSA-727 colidiu com um pequeno avião particular durante a sua aproximação final em San Diego. Em 1996, um sequestro resultou na queda de um 757 no mar perto das Ilhas Comores. Todo desastre aéreo é diferente, mas no âmago de cada um encontramos uma ou mais causas de uma lista sinistramente familiar. Terrorismo. Falha mecânica. Clima. Problemas técnicos. Erro humano. Raramente um acidente de avião resulta de uma combinação de todos esses fatores. Mas foi exatamente isso que aconteceu nas Ilhas Canárias em 1977, quando, numa pista do aeroporto de Tenerife, formou-se a receita para uma catástrofe. Aquela ali é a Charlie 4. Daqui dá pra ver na Charlie 4, na intersecção com a pista, foi onde o acidente aconteceu. O copiloto Robert Bragg é o único oficial sobrevivente desse acidente histórico. Acho que você muda quando vê tanta devastação e tantas pessoas tão gravemente feridas. Acho que as coisas que você não considerava importantes na vida antes do acidente tornam-se muito mais importantes. No dia 27 de março de 1977, dois Jumbos 747 colidiram na aproximação da pista de taxiamento C4 em Tenerife. A catástrofe tirou 583 vidas, a maior quantidade de vítimas fatais de um acidente aéreo até hoje. Ninguém a bordo do voo 4805 da KLM sobreviveu. E apenas 70 pessoas do voo 1736 da Panam escaparam do inferno que engoliu os dois aviões. Eu me virei no meu assento e dava para ver perfeitamente até a cauda do avião. Eu saltei e caí no chão. Tínhamos acabado de taxiar da pista até a grama. Então, a minha queda foi suavizada, foi amortecida pela grama onde caí. Então eu me levantei e andei cerca de 3 metros. E me virei e quando cheguei aqui, toda a parte de cima do avião tinha sumido. A impressão era que uma faca gigante tinha cortado toda a parte de cima da fuselagem. Nem precisamos esperar a ordem do comandante. Eu me levantei rápido e comecei a gritar ordens para evacuar o avião. As duas asas estavam em chamas. E em cima da asa esquerda, já havia de 55 a 60 pessoas de pé.
E quando olhei para a porta, estava toda amassada. Não havia mais nada ali, nem a parte de cima do avião. Em vez disso, era um monte de destroços. De repente, a Joan estava lá em cima. Eu estava parada lá e ela se inclinou e disse: Suzanne, agarre a minha mão. E ela me puxou para fora do avião. Embora tenha ocorrido há várias décadas, para pilotos e controladores de voo, o desastre em Tenerife permanece como um marco para tudo o que pode dar errado em um avião. Como muitos pilotos comerciais, Patrick Smith ficou pasmo com o tamanho do desastre. Uma das únicas coisas que silencia uma sala cheia de pilotos durante uma aula de treinamento é um vídeo ou uma apresentação sobre o que aconteceu em Tenerife, com todas as coincidências bizarras e as ironias que fizeram parte do acidente. E o horror, mas ao mesmo tempo, essa mística estranha. Os acontecimentos de Tenerife foram o resultado de uma sucessão de azares quase inconcebíveis e circunstâncias ainda piores. O terrorismo fecha um aeroporto, redirecionando aviões enormes para Tenerife, que tem uma única pista para receber o novo tráfego. Transmissões de rádio essenciais cancelam umas às outras e avisos cruciais 1736, report when runway clear. Nunca são recebidos. A neblina cobre inteiramente o aeroporto e aviões enormes são forçados a ficar fora do alcance visual um do outro. Uma cascata de erros humanos dá o toque final. O acidente de Tenerife foi muito singular e, por outro lado, não foi nada singular, porque se você analisar bem, verá que muitos fatores se combinaram e causaram aquele catastrófico acidente. É por isso que acidentes como o de Tenerife são considerados de baixa probabilidade, mas de grande consequência, porque é preciso que todos esses fatores se combinem. Exatamente o que aconteceu nessa pista em 1977. Como aquilo aconteceu e, o mais importante, pode acontecer de novo? 1448 não deveria estar nem perto de Kilo. Mantenha sua posição, por favor. Acho que qualquer um que já esteve envolvido em um acidente automaticamente se pergunta o que poderia ter feito para prevenir esse acidente. Havia 6 homens nas cabines de comando dos 2747. 3 morreram naquela tarde. Hoje resta apenas um piloto. O capitão Robert Bragg concordou em voltar à cabine de comando para, junto com uma tripulação simulada, recriar a cadeia de eventos que levaram àquela colisão mortífera. O diálogo que estamos para ouvir vem diretamente das transcrições das fitas gravadas naquele dia. Quando, no espaço de 1 hora, falhas de comunicação, impaciência, má visibilidade e problemas técnicos culminaram na pior catástrofe da história da aviação. Um desastre que pode acontecer novamente. As Ilhas Canárias são 7 afloramentos vulcânicos no Oceano Atlântico, ao largo da costa noroeste da África. Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas estão entre eles. Essas ilhas controladas pela Espanha são destinos turísticos famosos para muitos europeus. Os antigos navegantes as chamavam de Ilhas Afortunadas. Mas a sorte não estava sorrindo naquele domingo 27 de março de 1977, quando uma catástrofe sem precedentes envolveu o aeroporto de Tenerife. Naquele dia, o capitão Robert Bragg estava no Marco Zero. Ele era o copiloto do capitão Victor Grubbs no voo 1736 da Panam, que levava 380 passageiros do aeroporto JFK de Nova York para o aeroporto de Las Palmas, nas Ilhas Canárias.
Por volta das 2 da tarde, ao aproximar-se do aeroporto de Las Palmas, recebeu um chamado estranho do controle de tráfego aéreo. A mais ou menos 12 mil pés, recebemos um pedido para mudar de frequência do controlador de tráfego espanhol. Ele disse... Clipper 1736, contact Tenerife. Approach immediately. Então dissemos, nosso destino é Las Palmas e não Tenerife. Por que estamos sendo desviados para Tenerife? E ele disse... There has been a terrorist bomb exploding in Las Palmas terminal building. You are to proceed to alternate Tenerife. Sob o comando da torre, o capitão Bragg e sua tripulação redirecionam seu jumbo para o aeroporto Los Rodeos de Tenerife, a cerca de 25 minutos de distância na ilha de Santa Cruz de Tenerife. Fizemos contato com a torre e imediatamente eles disseram... You are clear to land. Runway 30 in Tenerife. O dia estava perfeitamente claro. Dava para ver o aeroporto a 24 quilômetros de distância. Vimos cerca de 50 aviões que haviam sido desviados para lá. Eram umas 3 horas da tarde do domingo. Então, toda a área da rampa estava totalmente congestionada. Clipper 1736, taxi and exit at the end of the runway and hold a position behind the KLM ahead of you. Ficamos parados na 4ª posição numa fila de 4 aviões. Então havia 3 outros aviões antes de nós, incluindo o da KLM, que estava exatamente à nossa frente. O voo 4805 da KLM, outro 747 carregando 234 passageiros e 14 tripulantes, também tinha sido desviado de Las Palmas para Tenerife devido ao ataque terrorista. O capitão do avião da KLM era Jacob Van Zanten, piloto-chefe da KLM e principal instrutor de voo. O primeiro oficial era Klaus Mears, um copiloto recém-treinado que o próprio capitão Van Zanten tinha testado numa aeronave semelhante apenas 6 meses antes. Atrás de Mears estava o engenheiro de voo William Schroeder. Naquele dia, as tripulações e os passageiros de todos os aviões desviados esperavam no aeroporto de Tenerife sem saber qual seria o atraso. A visão de tantos aviões juntos bastou para chamar a atenção dos habitantes locais, um dos quais tirou esta foto, a única mostrando o 747 da Panam do capitão Bragg posicionado exatamente atrás do jumbo da KLM. Suzanne Donovan e Joan Jackson estavam entre as comissárias de bordo da Panam. Segundo me lembro, os passageiros não tiveram permissão de desembarcar. Foi mesmo. E por isso começamos o serviço de bordo em terra, oferecendo tudo o que tínhamos. Mas não me lembro de ninguém estar nervoso ou desanimado por isso. Era só mais um atraso momentâneo que logo ia passar. Do mesmo modo, a bordo do voo da KLM, a tripulação e os passageiros se preparam para a espera. Talvez eles encontrem conforto nas realizações profissionais de seu piloto. Destaque da edição de cortesia da revista de bordo da KLM. E finalmente ouvimos o operador da torre dizer... Gentlemen, be advised that Las Palmas is now open. Por volta das 15h45, a notícia da torre vem como um alívio para todos. Os aviões estão em terra há quase 2 horas, mas a espera ainda não terminou. Agora, o capitão Van Zanten do voo da KLM toma uma decisão incomum: reabastecer o avião. Isso era desnecessário. Posteriormente, os registros indicaram que o avião tinha combustível suficiente. A tripulação do avião da Panam ficou surpresa e incomodada pela demora. Vic Grubbs, o capitão, o chamou e perguntou: KLM 4805, quanto tempo vai levar para reabastecer? E o piloto do avião da KLM respondeu bruscamente: 35 minutes. Aí o capitão olhou para mim e disse: bom, acho que estamos presos atrás dele. E então eu, na cadeira do copiloto, fiz o seguinte comentário: talvez possamos passar à frente dele. Quer que o engenheiro George Warrens e eu vamos lá fora medir a distância entre a nossa asa direita e a asa esquerda dele? Fomos e vimos que estávamos 4 metros dentro da área da asa dele. Por 4 metros não podíamos passar à frente dele. Então esperamos 35 minutos para o avião da KLM reabastecer. Pensando agora, se tivéssemos 2 observadores, 2 pessoas que ficassem de pé na ponta das asas e visualmente nos orientassem, possivelmente teríamos conseguido sair de lá, mas na hora não sentimos que era
absolutamente necessário fazer isso. Voos redirecionados à estranha decisão de reabastecer 4 metros de distância. É assim que começa a terrível lista de detalhes aparentemente desconexos que acabariam formando os elos em uma corrente mortífera. Durante os 35 minutos que levará para o voo da KLM reabastecer, outra condição adversa desce sobre a pista de Tenerife. Um nevoeiro desceu da encosta de um morro e parou bem em cima da pista. E essa neblina vai se tornar uma mortalha para 583 homens, mulheres e crianças. Na tarde de 27 de março de 1977, nas Ilhas Canárias, pertencentes à Espanha, Las Palmas is closed. terroristas detonam uma bomba no terminal de Las Palmas, fazendo com que dezenas de voos sejam redirecionados para Tenerife, uma ilha vizinha com apenas uma pista. O voo 1736 da Pan American, vindo de Nova York e copilotado pelo capitão Bragg, é um dos 2 jumbos agora enfileirados esperando instruções do controle de tráfego aéreo de Tenerife. Estacionado diretamente à frente do jumbo da Panam está o voo 4805 da KLM, vindo de Amsterdã, pilotado pelo veterano capitão Van Zanten. Depois de uma demora de quase 3 horas em terra, a torre finalmente autoriza a decolagem de todos os voos para seus destinos originais. Gentlemen, be advised that Las Palmas is now open. Infelizmente, a decisão do piloto da KLM de reabastecer resulta em mais 35 minutos de atraso para o voo dele e para todos aqueles que o seguem, incluindo o jumbo da Panam. Finalmente, às 16h58, depois de encher o tanque do avião da KLM com 55 mil litros de combustível, Klaus Mears, o copiloto, pede à torre permissão para taxiar para decolar. We require a backtrack on 12 for takeoff, runway 30. Okay, KLM A0, correction. 4805, taxi straight ahead for the runway and make back track. Roger, make a backtrack. Já que o aeroporto de Tenerife é pequeno, os aviões precisam retornar para decolar. Isso significa taxiar até o final da pista e depois girar 180 graus para decolar na mesma direção de que vieram originalmente. Avião DC-9 na primeira posição. Avião DC-8 na segunda posição, na posição de número 2. O KLM estava na terceira posição, estávamos na quarta posição. Eles deram a permissão para taxiar aos primeiros 2 aviões, e então eles tinham de taxiar e retornar pela pista, ou seja, eles taxiaram até o final da pista, na direção oposta em que iriam decolar. Quando você chega à última pista de taxiamento à sua esquerda, sai da pista e então vira. Às 16h59, o voo 4805 da KLM começa a taxiar pela pista. Approach. You want us to turn left at Charlie 1? Taxi evade Charlie 1? Negative. Taxi straight ahead up to the end of the runway and make back track. Okay, sir. Alguns minutos depois, às 17h02, o avião da Panam recebe instruções para seguir a trilha do KLM pela pista. Mas, diferentemente do avião da KLM, o voo da Panam deve sair numa das várias pistas de taxiamento e esperar, para livrar a pista para o voo da KLM decolar. É com essas instruções que a confusão começa. Não fica claro para os pilotos do voo da Panam exatamente qual pista de taxiamento o controle de tráfego quer que eles peguem. Nós recebemos instruções da torre. Panam 1736, stay third taxiway to your left. Tínhamos acabado de passar a C2, e alguns afirmam que deveríamos pegar a Charlie 3. Essa saída leva você de volta à área do terminal. Todas as saídas daquele terminal estavam bloqueadas, então não iríamos a lugar algum, íamos esperar de novo. Ouvi algumas pessoas dizerem que houve um problema de idioma, mas discordo totalmente disso. Estávamos ouvindo as comunicações da torre, o que é uma prática comum, todos no mundo falam inglês. Podíamos entender o operador da torre perfeitamente. Mas os 2 aviões que taxiaram à nossa frente pegaram a Charlie 4.
Nós perguntamos à torre, dissemos, poderia confirmar qual pista de taxiamento podemos pegar? E ele disse, eu quero que pegue a terceira pista de taxiamento à esquerda. E então ele repetiu em espanhol. E aí um dos nossos, acho que foi o engenheiro George Warren, repetiu em espanhol. Mas foi só isso. Em outras palavras, quando ele disse isso ainda na nossa cabeça, eu ainda acreditava que ele estava falando sobre a quarta pista. Ele havia mandado outro avião lá para sair da pista, naquela pista de taxiamento. Acreditando que a saída Charlie 3 não pode ser o seu destino, a tripulação do voo da Panam chama a torre novamente e pede esclarecimentos. The third one said 1, 2, 3, the third one. Como o seu jato já havia passado a primeira saída, ao ouvirem a ordem de pegar a terceira pista, a tripulação acreditou que a torre queria que eles pegassem a C4, a terceira depois da C1. O outro avião havia feito a mesmíssima coisa. Era a coisa lógica a fazer para sair da pista. Então, todos tivemos certeza de que era aquela saída que deveríamos pegar para sair da pista. E então, justo quando as coisas estão fugindo perigosamente ao controle, o destino entra em jogo. De repente, uma névoa densa cobre todo o aeroporto. Eu olhei pela janela e disse a Suzanne, não vamos a lugar nenhum, nem consigo enxergar o motor número 2, que é o motor ao lado da fuselagem. Eu conhecia o regulamento da Panam, não íamos a lugar nenhum, havia muita neblina. Esperávamos voltar ao... de novo ao lugar onde estávamos parados. A ilha é conhecida por ficar coberta de neblina rapidamente. E a visibilidade passou de ilimitada a reduzida a 500 metros, que é cerca de 1.500 pés, e mal dava para ver a pista na frente do nariz. E, ao mesmo tempo, estávamos procurando a pista de taxiamento que deveríamos pegar à esquerda para sair da pista e voltar à nossa posição atrás do avião da KLM. Como muitos aeroportos de pista única, o de Tenerife não estava equipado com um radar de solo para permitir aos controladores de tráfego monitorarem as aeronaves no solo. Mas, apesar do aeroporto estar coberto pela neblina, a decisão de prosseguir com as decolagens permaneceu. Aquela pista em particular, como a maioria, tem uma pintura bem demarcada para você ver bem a linha central. E nós mal podíamos ver a pista. E o capitão tinha diminuído a velocidade para 3 nós, estávamos quase parados. Mal dava para ver as curvas, as linhas direcionais para nos levar até Charlie 4, que era a saída que estávamos procurando. Tendo perdido de vista os jatos da KLM e da Panam, a torre busca a confirmação verbal da localização relativa dos 2 aviões na pista. KLM 4805, how many taxiway did you pass? I think we just passed Charlie 4 now. Tanto as tripulações dos 2 aviões quanto os controladores de tráfego aéreo estão trabalhando fora da situação normal. Okay, at the end of the runway, make 180 and report. Ready for ATC clearance. O avião da KLM chega ao final da pista e faz um giro de 180 graus. E o que acontece a seguir é uma conversa extraordinária entre o piloto e o copiloto. Esta é a conversa na cabine do KLM tirada das transcrições. Espere um minuto. Ainda não temos autorização da torre. Não, eu sei disso. Então peça autorização. Essa conversa sugere que Van Zanten tinha começado a decolar até o seu copiloto lembrá-lo de que ele não tinha permissão. Essa é uma conversa estranha, pois Van Zanten, o oficial superior, não estava habituado a ter suas decisões questionadas dentro da cabine. A democracia na cabine é uma questão cultural. Em algumas culturas, manter a distância adequada é de suma importância. E isso quer dizer que há um forte senso de hierarquia. Ela é muito importante na sociedade deles e não podemos esperar que eles tenham democracia na cabine. Van Zanten espera impacientemente por instruções do controle de terra. The KLM 4805 is now ready for takeoff. And we're waiting for our ATC clearance. É uma confirmação de rota
que o controle de tráfego dá a um avião que está para decolar e que diz como ir daquele aeroporto, seu ponto de partida, ao seu destino. Ready for ATC clearance. Mas até mesmo essa confirmação do controle aéreo é só para reassegurar a rota que se deve tomar. A autorização para decolar tem de ser dada separadamente. São esses próximos momentos de comunicação entre a torre e os dois aviões que serão analisados para sempre. Roger, sir. We are cleared to the Papa Beacon flight level 90. Ouvimos o piloto da KLM ler a confirmação de rota, o que é exigido. Assim que terminou de ler a autorização da torre, ele adicionou um comentário totalmente inesperado para nós. We're now at takeoff. Okay, stand by for takeoff. I will call you. Mas nós ainda estávamos taxiando, presumindo que o KLM ia manter a posição dele como tinha sido orientado a fazer. E foi nesse momento que eu peguei o rádio e disse, mas ainda estamos na pista. 736, report when runway clear. Novamente, Van Zanten inicia a decolagem. Se houve mais alguma objeção na cabine dele, as transcrições não revelam. O enorme jumbo, totalmente reabastecido, começa a ganhar velocidade e agora não há mais volta. Quando vimos o avião da KLM pela primeira vez, não ficamos muito preocupados, porque sabíamos que estava no solo. Depois notei que as luzes de pouso estavam acesas e balançando. E foi então que eu disse, acho que está andando. Eu podia ver as luzes dele piscando. E então ele decolou. Eu não podia acreditar que aquele avião estava vindo direto para cima de nós. Numa pista coberta de neblina, dois jumbos 747 tentam desesperadamente sair do caminho um do outro. Mas é tarde demais. E eu disse, ele está vindo, saia ao capitão. Ele deu potência máxima e acelerou. Estávamos só a 3 nós, por isso o avião se movia muito devagar. Acho que fiz uma oração rápida. Espero que não nos acerte. Foi quando fechei os olhos e me abaixei. E de repente, houve um baque, um impacto enorme. A Joan pulou, foi até a porta, olhou pela janela e gritou, fogo na asa. Toda a parte superior da fuselagem foi cortada. Se você olhar as janelas do avião, as janelas tinham sumido e toda a parte de cima do avião tinha sumido. Então o que fiz quando decidi sair e comecei a gritar para todos saírem, eu fiquei em pé no que restou da cabine de comando, me estiquei e agarrei a parte de trás do assento do capitão, o assento do Victor Krebs. E aí pulei para fora. Eu continuei andando pelos restos da fuselagem e andei cerca de 1,5 metro e vi uma borda, um vazio de cerca de 1,5 metro e havia um grupo de passageiros lá, 8, talvez 8 ou 10 passageiros, e eu comecei a empurrá-los dizendo, pulem, pulem, vamos, temos que sair daqui. E então os destroços se mexeram de novo e então todo mundo, todos nós, começamos a saltar para tentar sair do lugar onde os destroços estavam se mexendo. Porque os motores estavam cuspindo metal, estavam se desintegrando totalmente. Ninguém depois da fileira 33 conseguiu sair do avião. E o motivo foi porque quando o KLM nos atingiu, o trem de aterrissagem dele rasgou o nosso avião. Na verdade, encontraram o trem de pouso dele, o trem principal, entre os nossos destroços. Depois de escapar dos destroços do avião da Panam, o passageiro David Willey pegou a câmera de outro sobrevivente para tirar estas 2 fotos extraordinárias imediatamente após o acidente.
Eu comecei a gritar para eles pulem, e eles pularam, se jogaram do avião e caíram num grupo enorme que estava no chão. Um homem que pude ver agarrou uma senhora pelo tornozelo e começou a correr o mais rápido possível. Mais tarde, descobriu-se que aquela senhora, que foi arrastada, era a esposa daquele homem, e que quando ela caiu no chão, todas as outras pessoas caíram em cima dela, e ela teve fraturas nas costas, nos 2 braços e nas 2 pernas. Quase 500 metros mais adiante, aquilo que restava do avião da KLM ainda estava ardendo. O tanque cheio transformou o avião numa fogueira de metal retorcido. Nenhuma das 248 pessoas a bordo sobreviveu. E acho que a primeira coisa que pensamos foi que era uma bomba. É. E ficamos pasmas quando alguém mostrou que havia outro avião em chamas na pista. Nós não fazíamos ideia. No caos que se seguiu, a equipe de resgate não chegou ao avião da Panam a tempo de ajudar os sobreviventes feridos. Eu me lembro que andava entre os passageiros que estavam no chão, que conseguiram sair e estavam muito machucados. E eu me abaixava e tentava confortá-los, dizendo: não se preocupem, as ambulâncias estão vindo, a ajuda está chegando, o pessoal da emergência vai chegar logo. No entanto, não vimos nem sinal de equipamento de emergência, não vimos ambulâncias, nem caminhões de bombeiros. O que aconteceu foi que, quando o avião da KLM nos atingiu, quebrou o trem de pouso dele. Ele explodiu e bateu quase 500 metros pista abaixo. Ele estava mais perto da torre do que nós. A torre chamou os 2 aviões, não teve nenhuma resposta. E nesse momento, um avião que sobrevoava o aeroporto, aguardando ordem para pousar, chamou a torre e disse que havia fogo e destroços na pista onde ia descer. Os bombeiros e as ambulâncias chegaram ao avião da KLM antes. E foi por isso que ninguém foi até nosso avião. Naquele momento, o tanque de combustível central do avião, que fica logo abaixo da junção das asas com a fuselagem, naquele ponto, o tanque central explodiu e lançou uma chama que deve ter chegado a uns 90 metros de altura. O mais irônico é que havia as brigadas de combate a incêndio tentando apagar o fogo do avião da KLM. E se eles soubessem que havia sobreviventes no nosso avião, se tivessem chegado a tempo, poderia ter ajudado. A contagem final é apavorante. Dos 380 passageiros a bordo do avião da Panam, apenas 54 sobreviveram aos ferimentos. E todas as 248 pessoas que estavam a bordo do voo da KLM morreram no acidente. Pouco depois do acidente, nós estávamos consternadas demais para falar. E para Suzane e para mim parecia desrespeito com os que tinham perdido suas vidas. E não queríamos nos gabar por estarmos vivas. Que sentido podemos achar em meio à devastação? Há alguma lição a ser aprendida da tragédia de Tenerife? As causas da catástrofe de Tenerife são várias. A Escola de Engenharia da Universidade do Sul da Califórnia abriga um programa de pesquisas e treinamento de segurança na aviação de fama internacional. O Dr. Najmeddin Meshkati concentra-se nos erros humanos. Analisando os fatores que levaram ao acidente em Tenerife, podemos identificar 9 ou 10 erros humanos relacionados que contribuíram para aquilo. Vemos que, no final, a essência do problema foram os fatores humanos. A cultura no interior da cabine da KLM criou o conjunto de erros humanos mais analisado no mundo dos acidentes aéreos. Um dos maiores problemas que aconteceu no caso da KLM em Tenerife foi que o capitão Van Zanten, devido à sua personalidade, pois ele era o piloto-chefe, o garoto propaganda da KLM, era muito difícil discordar dele.
Fatores culturais podem ter um papel tremendo no que acontece na cabine entre o piloto e o copiloto, entre a cabine e o controlador de tráfego aéreo, na interação deles. E como pode ver, você realmente fica à mercê de fatores culturais. They say that they're off. They're Pan American. Yeah, E na verdade foi o engenheiro de voo, que é o terceiro em comando no avião, que questionou se o avião da Pan American estava fora da pista. Ele foi o único a questionar, e então o capitão respondeu sim, está, enfaticamente, que ele estava fora da pista. As consequências da dinâmica humana em Tenerife ainda serão muito debatidas, mas outras falhas são mais óbvias. Uma causa essencial, mas pouco discutida, foi atribuída a uma falha técnica comum nas comunicações via rádio. Okay, stand by for takeoff. I will call you. Eu respondi apertando o botão do microfone e dizendo: nós ainda estamos na pista. Roger Alpha 1736, report when runway clear. Infelizmente, a mensagem urgente de Robert Bragg de que o seu 747 ainda estava na pista e no caminho do 747 da KLM nunca foi recebida com clareza. Ela não foi ouvida devido a um fenômeno de radiofrequência conhecido como o efeito heterógeno. Patrick Smith é piloto comercial e escritor. A maior parte do tempo, os pilotos se comunicam através de um rádio VHF de 2 vias. E funciona assim. Um membro da tripulação ou um controlador de tráfego aéreo pega o microfone ou usa um fone de ouvido e o botão no microfone. Aperta o botão, faz a transmissão, solta o botão e espera uma confirmação em linguagem de aviação, um cotejamento. 3 Golfo Charlie está pronto em Foxtrot 251. Saia da pista, Charlie 25 à esquerda e aguarde. Aguardar em 25 à esquerda, 3 Golfo Charlie. O problema aparece quando 2 ou mais transmissões são feitas ao mesmo tempo. Elas cancelam uma ou outra e o resultado é um guincho prolongado ou apenas um monte de estática. O que aconteceu em Tenerife foi que 2 transmissões importantíssimas que realmente poderiam ter evitado o acidente foram feitas no mesmo instante, foram bloqueadas e ninguém as ouviu. Existem dispositivos que podem ser colocados em rádios de aviões comerciais que não permitem a ocorrência de heterógenos, mas ainda não estão em todos os aviões. Mas isso não quer dizer que teremos uma crise iminente em que 2 aviões estão prestes a se chocar o tempo todo. Já faz 30 anos e não aconteceu de novo. E com cerca de 40 mil aviões decolando, aviões comerciais decolando no mundo todo dia os registros falam por si mesmos. Dito isso, é fácil resolver. Por que não fazê-lo? A catástrofe que aconteceu em Tenerife tem um nome técnico: incursão. A Federal Aviation Administration define uma incursão de pista como uma colisão ou uma quase colisão envolvendo 2 aviões tentando pousar ou decolar. A incursão de Tenerife pode ter sido a pior da história, mas não será a última. Segundo o último relatório que vi, ainda acontecem cerca de 300 incursões de pista todo o ano no mundo todo. No meu caso, eu nunca tinha passado por uma incursão de pista até o acidente de Tenerife. Mas uma já bastou. Outra será demais. As quase colisões em pleno ar são raras na história da aviação. Contudo, as quase colisões entre aviões enquanto um deles está em solo é uma ocorrência quase diária. Houve outro acidente. 6 anos depois do acidente de Tenerife em Madrid, envolvendo uma colisão em solo entre um DC-9 e um Boeing 727. Não houve nenhuma outra grande colisão em solo depois disso, até o acidente no aeroporto de Linate, em Milão, em outubro de 2001. Um jato executivo Cessna Citation foi liberado para taxiar no final da pista e ao fazê-lo, taxiou na direção oposta e atravessou a pista, na qual um jato MD-87 estava decolando. A incursão de pista em Linate é muito parecida com a de Tenerife. Ambos os aeroportos sempre ficam cobertos pela neblina e, na época, nenhum deles tinha um radar de solo em operação.
As incursões de pista são o foco da pesquisa de Ratan Katwa na empresa de aviação Honeywell. De dentro da cabine de um avião que está chegando ao Aeroporto Internacional de Los Angeles, ele demonstra o que os pilotos enfrentam com um controle de tráfego aéreo em qualquer voo. Quando nos aproximamos da pista, acontecem duas situações potencialmente perigosas. Primeiro, nosso indicativo de chamada era muito parecido com o indicativo de chamada de outro avião. Ouviu que haviam 3 Charlie Charlie? Sim. Na frequência? É bem parecido. O nosso indicativo de chamada é 3 Golf Charlie. O que ouvimos no rádio na mesma frequência foi um indicativo muito parecido, 30 Charlie Charlie. Esse problema, esses indicativos de chamada semelhantes foram fatores importantes em incursões de pista anteriores. Em seguida, ocorre uma coisa que poderia facilmente gerar confusão sobre o indicativo. Uma mudança de pista de último minuto. 3 Golf Charlie, mude para a pista 25 da direita, livre para pousar, 12507. No último momento da aproximação final, o controlador da torre nos pediu para fazer um desvio para pousar em outra pista, uma pista paralela. E isso, é claro, dentro de um ambiente em que a carga de trabalho é alta, o estresse pode ser alto. Em outras palavras, isso certamente pode levar a uma situação que poderia causar uma incursão de pista. A nossa sequência de pouso confusa em Los Angeles ilustra por que muitos acreditam que mapas de alta tecnologia e sistemas de alerta de situação deveriam ser equipamentos obrigatórios em aviões comerciais. Mas outros não acreditam que a tecnologia seja a solução. Um monitor de TV mostra uma representação gráfica de onde o seu avião está em relação a outros aviões, no solo e no ar. Se houvesse algo parecido em Tenerife, talvez o acidente pudesse ter sido evitado. 6530 Mike na pista 25 da direita, livre para decolar. Entendi. Às vezes, essa tecnologia é mais requintada do que tem que ser. E há muitos avisos orais e representações com códigos de cores. Às vezes, eles requerem mais rapidez de raciocínio do que o piloto consegue ter naquele momento. Estudos mostram que quando a carga de trabalho de uma tripulação é alta demais ou baixa demais, o desempenho sofre. Em 1977, uma combinação letal de erro humano, neblina, problemas tecnológicos e superlotação na pista levou ao pior acidente da aviação de toda a história. Cada fator que levou à catástrofe de Tenerife poderia acontecer de novo em qualquer aeroporto hoje. Será que as lições de Tenerife foram totalmente compreendidas 3 décadas após o acidente? Quando você analisa a quantidade de pousos e decolagens que acontecem no mundo, em tantos aeroportos diferentes, acha que outro Tenerife não é tão improvável. Quem serve ao público tem essa fixação. Você vê uma tecnologia melhor, mais brilhante, mais moderna e acha que é uma panaceia. Mas na verdade não é. Se você tem neblina, se tem um aeroporto de geometria estranha, se sofre pressões de tempo, se tem um radar de solo que está inoperante, se tem uma situação em que acontecem discussões entre a tripulação na cabine, tome cuidado. Acho que se você perguntasse a 100 pessoas qual é a lição de Tenerife, acho que só 7 ou 8 saberiam do que está falando. Mas as lições que foram aprendidas foram aplicadas. As incursões de pista e quase colisões, como às vezes são erroneamente chamadas, têm aumentado. Mas, de certo modo, isso é só consequência de que existem muito mais aviões, muito mais pessoas voando. Um estudo encomendado demonstrou que voar em 2006 era cerca de 5 ou 6 vezes mais seguro do que era em 1980. Aprendi com esse acidente que em um avião nunca se pode ter pressa. Se você está atrasado, isso é muito natural. Mas você precisa criar algum tipo de procedimento para se acalmar e dizer, certo, vamos parar. Vamos parar o avião se for preciso até tudo estar perfeito. Bem,
Quando voei para cá, estava na última fileira de assentos no meio de uma família e havia 2 assentos vagos perto da saída e perguntei à comissária de bordo: aqueles assentos estão vazios? Posso ir para lá? E ela disse: está disposta e é capaz de ajudar no caso de uma evacuação? Eu disse sim. E então ela disse: consegue abrir a porta e ajudar as pessoas a sair? E eu disse: já fiz isso. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.